E aí, quanto que rende 10 mil cotas investidas no MXRF, do VGHF e também do RZAG? Nós temos dois FIs e um FIAGRO. O RZAG é um FIAGRO. A diferença é que esse atua no setor do agronegócio e os dois primeiros atuam no setor imobiliário. Mas o funcionamento é exatamente igual. São ativos que estão pagando muitos dividendos, na casa ali de 14, 15% ao ano. Então vamos ver o valor necessário para a gente ter essas 10 mil cotas, quanto que a gente precisaria investir e o mais importante, quanto que isso iria gerar de renda passiva para nós todos os meses. Esse valor que é isento de imposto de renda, que vem todos os meses igualzinho a um aluguel. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como que funcionam esses FIs, esse FIAGRO e também lá no final colocar os dados na planilha para ver exatamente os valores que a gente precisa. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado, falando sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. Então me acompanha aqui, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E bora lá, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nesses 3 FIs e no final a gente coloca os dados na planilha para ver certinho quanto que a gente precisa ter investido e quanto que isso iria gerar para nós. E eu vou deixar aqui embaixo também, caso você queira fazer o download da planilha, é só dar uma olhadinha ali, você pode brincar colocando os FIs que você deseja e aí você vê o valor necessário, quanto que isso iria gerar de renda também para ti. Você vai montando ali a sua carteira para você ter uma ideia melhor dos dividendos que você iria receber. Então, bora lá. Nós vamos começar aqui com o MXRF11. Esse é um fundo imobiliário muito conhecido e para você ter uma ideia, ele tem mais de 700 mil investidores. A sua liquidez, a quantidade de pessoas negociando, ele possui 700 mil negociações por dia. Realmente é um fundo muito conhecido, ele é acessível, a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$10,25. Ele tem um dividendo, ele pagou no último mês 1,17%, o que significa 12 centavos para cada cota que a gente tem. Então a cada R$10 que a gente tiver, a gente recebe esses 12 centavos de volta. O seu patrimônio líquido gira ali em torno de 2,3 bilhões de reais, é bastante coisa, e o PVP é um indicador que mostra se está caro ou barato. Quando esse valor vem acima de 1, indica que está um pouquinho caro. Se vem igual a 1, é o valor justo, abaixo de 1, o fundo imobiliário já está descontado. Então nós temos aqui algumas das principais informações do MXRF. A sua taxa de administração fica em torno de 0,90% ao ano, e aqui a gente vê o dividendo anual. Contando os últimos 12 meses, ele totalizou aqui 12,29% de dividendos. Então aqui a gente consegue ver todo o histórico de dividendos do MXRF11. E aqui embaixo do site do Funds Explorer a gente consegue encontrar o relatório. Aqui no relatório que a gente tem a carteira do fundo imobiliário. E dando uma olhadinha, aqui a gestora está conversando com nós investidores e está dizendo tudo que tem dentro do fundo imobiliário, como que ele funciona. Então é importante que a gente sempre dê uma lida nesse relatório para entender melhor o que faz esse fundo imobiliário. E por isso que a gente está dando uma olhada aqui e nós vemos que a carteira dele, o portfólio dele, está com 73% para CRIs. Por isso que a gente diz que o MXRF ele é um fundo de papel, um fundo de recebíveis imobiliários, que são esses CRIs, que na verdade é um crédito que é dado lá para o setor imobiliário. Nós temos empresas lá da outra ponta pegando esse crédito, pegando esse dinheiro emprestado, e aí essas empresas vão pagando essas dívidas e geralmente é IPCA mais uma taxa, CDI mais uma taxa. Então ele ganha bastante nesses momentos de ciclo de alta dos juros, que é o que a gente está vivendo hoje com a taxa Selic lá em 13,75. Mas além disso, ele tem aqui 17% da carteira destinado aqui para outros fundos imobiliários. Então ele tem ali uma diversificação também investindo em mais fundos imobiliários. Aqui a gente até consegue ver quais são esses FIs. Nós temos aqui a lista dos outros FIs que ele investe. E para fechar aqui o portfólio do MXRF, nós temos aqui um indexador dele, aonde que esses CRIs estão atrelados, e eles ficam aqui então 48% atrelados ao CDI e 51% atrelados ao IPCA. O CDI vai acompanhar sempre a taxa Selic, então no momento ele está lá em 13,65%. O IPCA vai variar conforme os meses, então teremos meses que a inflação vai vir bem mais alta, o IPCA vai vir alto, em outros meses ela vai vir um pouco mais baixo. Então ele consegue equilibrar um pouco os dividendos, o quanto que ele ganha por mês. Se a inflação disparar, ele ganha com essa metade que está indexado aqui ao IPCA, mas caso a inflação ela venha baixa, ele tem ainda garantido um bom valor aqui no CDI mais uma taxa. Então ele está sempre ganhando bons dividendos enquanto os juros estiverem altos aqui no país. Então essa é a ideia geral aqui do MXRF. E a nossa segunda opção é o VGHF11. Esse é um pouquinho diferente do MXRF e a gente já vai ver a carteira dele. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$9. Ele tem um patrimônio líquido de 663 milhões de reais, então ele é um fundo imobiliário menor do que o MXRF. O PVP dele ele está levemente descontado aqui em 0,99, então tem um pequeno desconto, e o dividend yield dele do último mês ficou aqui em 1,11%, também um excelente valor. Para cada R$9 que a gente tem, a gente recebe aqui
10 centavos. E a liquidez dele é um pouco menor, mas também uma ótima liquidez, a gente consegue investir nele tranquilamente. A sua taxa de administração também é de 0,90%, mas ele tem 20% aqui numa taxa de performance que pode mudar então um pouquinho esse valor. Ele cobra um pouquinho mais de administração com o MXRF. Aqui os dividendos do último ano ficaram num acumulado aqui de praticamente 15%. Um ótimo dividendo. Aqui a gente tem um gráfico de distribuição de dividendos. Esse é um fundo imobiliário mais recente, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele, mas ele vem pagando muitos dividendos. E lá embaixo, dando uma olhada também no seu relatório, e a gente entra aqui no relatório do FI para ver a composição da carteira dele. E ele também investe nesses CRIs, então ele tem aqui 63% atrelados a CRIs, mesma coisa com o MXRF, ele tem lá esses créditos, esses certificados recebíveis imobiliários, mas ele tem uma diversificação interessante aqui com 25% em outros fundos imobiliários. O MXRF ele tem uma porcentagem menor e também um pouquinho de ação. Essas ações que ele tem dentro do portfólio são relacionadas também ao mercado imobiliário. Então ele tem uma diversificação, uma exposição interessante aqui na Bolsa de Valores também, com fundos imobiliários e ações. E o indexador aqui do VGHF, ele fica também 52% atrelados ao CDI e o restante, a outra metade da carteira, está atrelado aqui a IPCA. Também tem esse equilíbrio aqui nos indexadores. Então, se a taxa Selic continuar ali nesses 13,75, ele vai estar aqui recebendo o CDI, metade desses créditos, desses CRIs que ele tem, ele está rendendo o que a taxa Selic render. A outra metade vai variar conforme a inflação. Então, se a inflação disparar, ele também vai pagar mais dividendos com isso. Se a inflação diminuir, ele também diminui os seus dividendos nessa parte aqui, nessa metade da carteira. Então, aqui nós vimos também um pouco do portfólio do VGHF11. E para fechar, agora nós vamos aqui para o RZAG. Essa aqui é uma opção do FIAGRO. É uma modalidade nova que surgiu bem parecida com os fundos imobiliários, mas esse FIAGRO, ele destina então o dinheiro lá pro agronegócio. Então essa é a diferença maior, mas aí a gente vai ver que é bem similar também com os fundos imobiliários. O RZAG, a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$ 9,32 e ele vem pagando um dividendo bem alto de 1,25%. O patrimônio líquido dele está aqui em 647 milhões de reais. Também é um fundo imobiliário que começou. Os FIAGROs, eles começaram ali em 2021, então eles são mais recentes. E o seu PVP está em 0,98, também levemente descontado. Nós temos aqui um prêmio, se a gente for comprar, a gente compra ele um pouquinho descontado. E para cada cota, para cada R$ 9,30 que a gente tiver, a gente recebe então 12 centavos de volta. A sua taxa de administração fica aqui em torno de 1,15% ao ano e os dividendos, aquilo que ele pagou no último ano, são de 16,11%. O acumulado dos últimos 12 meses são de 16%. Aqui um alto dividendo, ele vem pagando realmente muito bem nesse período. Mas lembrando que ele começou a ser negociado lá em 2021, então ele não tem ainda muito histórico, da mesma maneira que o VGHF também não tem. Então o MXRF ele é bem mais tradicional, bem mais conhecido, com mais de 700 mil investidores, e o RZAG também é uma modalidade nova desse FIAGRO com cerca de 30 mil investidores. São menores, mas que vem crescendo muito, que vem pagando muitos dividendos. E também dando uma olhada no seu relatório, a gente vai ver que a composição da carteira ela é diferente. Toda a carteira dele está em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Então, da mesma maneira que nós tínhamos lá no MXRF, no VGHF, aqueles CRIs, crédito para o setor imobiliário, nós temos aqui CRAs, que são esse crédito para o setor do agronegócio. Então, dentro desses CRAs, esses créditos, eles têm ali destinados, por exemplo, 50% para empresas que trabalham ali com soja, já 12% para algodão, 11% para sementes de soja, 9%, quase 10% aqui para milho, 4,8% em sorgo, e aí entra outras sementes, outras culturas que seriam aqui cana-de-açúcar, parte suína, pecuária e também arroz e feijão. Então veja que é bem diferente dos FIs, mas é bem interessante a gente se expor a esse setor do agronegócio que é praticamente 1/3 do nosso PIB. Tudo que a gente produz aqui no Brasil, 1/3 vem do agronegócio e é muito interessante a gente ter investimentos nesse setor. E dando uma olhada também na indexação, então, desses CRAs, nós vimos que aqui 100% deles estão atrelados ao CDI. CDI acompanha a taxa Selic, então está lá rendendo 13,65 mais alguma coisa. Esses CRAs vão sempre receber o CDI mais alguma taxa. CDI mais 2, CDI mais 5, CDI mais 10. Então é sempre assim que esses fundos imobiliários e os FIAGROs também recebem dinheiro, principalmente esses de papel, que são os de CRIs e de CRAs. Então aqui nós vimos também a composição do RZAG. E beleza, aqui nós temos uma tabela bem simples para a gente ver quanto que rende então essas 10 mil cotas no MXRF11, no VGHF11 e também no RZAG. Aqui é o preço de cada um deles de mercado de hoje, junto com o seu dividend yield mensal, aquilo que ele vem pagando no último mês, para a gente se basear nesse último pagamento para fazer então essa renda passiva, quanto que a gente receberia no próximo mês. Claro que isso pode variar um pouquinho de mês para mês, mas em média seria mais ou menos isso que eles estão pagando hoje. Então aqui nós temos, por exemplo, no MXRF, se a gente tiver 10 mil cotas investidas nele, teria um valor aqui de R$
100 mil reais, 102.500. Isso geraria praticamente R$1.200 por mês. É um valor bem interessante que a gente receberia com o MXRF. E o VGHF, então, aqui com 10 mil cotas, nós teríamos um valor menor, investido de 90 mil reais, o que daria R$982 por mês. E aqui, para fechar o RZAG, que é o que mais está pagando no momento, se a gente tivesse aqui 10 mil cotas investidas nele, 93 mil reais dariam aqui R$1.165. Então aqui só pra gente ter uma ideia, são valores aqui bem expressivos, mas a gente pode brincar, a gente pode começar, por exemplo, com 10 cotas, e aí a gente já vê que com R$100 investidos a gente já recebe R$1,20. E aí a gente vai criando metas, vamos chegar primeiro nas 10, ou depois nas 100 cotas do MXRF, aí a gente já passa a ganhar R$12 todos os meses. A gente pega esse próprio dividendo, esse R$11, esses R$12 que a gente vai receber todos os meses, e aí a gente já começa a comprar uma cota a R$10,25, a gente está recebendo aqui R$12. Então é o nosso próprio dinheiro investido, esses R$1.000 investidos já vão gerar uma nova cota do MXRF. E aí a gente vai comprando, cada mês a gente compra mais cotas, e a gente vai batendo metas. A próxima seria de 200 cotas, então já seriam R$2.000, gerando R$24. Depois 500 cotas, vamos chegar aqui num dividendo de R$59, R$60 todos os meses. Veja que é o nosso dinheiro que está ali trabalhando. E claro que a gente não vai investir somente em um, a gente não vai investir 10 mil cotas no MXRF ou no VGHF. A gente vai montar uma carteira de FIs, a gente vai ter 500 cotas, por exemplo, de cada um deles. A gente vai tendo uma certa diversificação e vai ganhando dividendos com cada um deles. Claro que vão entrar mais FIs conforme a gente vai investindo, conforme o dinheiro que a gente vai aportando. É interessante que a gente diversifique em mais FIs, incluindo aqui, por exemplo, fundos imobiliários de shopping centers, de galpões logísticos, de prédios comerciais. Vai montando essa diversificação. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, caso você se interesse, eu tenho ali que eu explico como montar essa carteira de fundos imobiliários do zero. Você pode clicar ali e dar uma olhadinha, que eu tenho certeza que vai te ajudar a montar, a desenhar a tua carteira de fundos imobiliários. Então dá uma olhadinha ali, mas essas 10 mil cotas investidas nesses fundos imobiliários ficariam ali entre 90 e 100 mil reais investidos e iriam gerar praticamente R$1.000 de volta para nós todos os meses. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu mostro como montar uma carteira de fundos imobiliários que te gera um salário mínimo todos os meses. Então uma maneira de você começar a investir já montar uma carteira para gerar um salário todos os meses. Um valor que é muito bom, bem interessante, fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Então dá uma olhadinha ali no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana, então se inscreve aqui no canal. Te vejo semana que vem. Muito obrigado e falou!